Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Pache, esse é meu canal. Vou falar com vocês hoje sobre o tema simbolismo. Espero que vocês gostem, acompanhem o canal, ele vai estar recheado de novidades. E se você gostar, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E hoje eu tenho um assunto muito interessante e complexo para falar, explicar um pouco sobre os símbolos, principalmente os mais comuns que a gente vê por aí e não entende. Entendendo os símbolos. O que são os símbolos? É uma palavra que vem do grego symbolon, designa um tipo de signo em que o significante representa algo abstrato por força de convenção, semelhança ou continuidade semântica. Um sinal de reconhecimento ou senha entre pessoas. São a verdade escrita em luz, linhas de forças que geometrizam em formatos de campo da informação. O primeiro símbolo que eu quero mostrar para vocês hoje é um símbolo muito popular e muito comum entre as pessoas, principalmente entre os atores, principalmente no cinema. Nós vemos muito o símbolo da rosa. A rosa significa várias camadas de informação, sexo e desejo. É muito utilizada em sociedades secretas e pelos artistas de Hollywood. Ela significa, e tem muitas representações dentro das sociedades secretas, designando o nível de conhecimento de cada pessoa, o nível consciencial ou o desenvolvimento passo a passo de cada fase concluída. O próximo símbolo é o símbolo muito conhecido, muito utilizado dentro da literatura, dentro do cinema, e é o coelho. O coelho significa o caminho indicado, a direção ou alguma ordem a seguir. Ele é muito utilizado no filme que a gente conhece, na literatura, pelo Alice no País das Maravilhas, onde ela segue todo o caminho, todo o filme, toda a literatura, o coelho. O próximo símbolo é a runa algiz. Ela é uma runa muito utilizada, principalmente pelo movimento hippie que aconteceu nos anos 60, 70, pelo movimento hippie, só que ela era usada de forma invertida. A runa algiz invertida significa desproteção e morte. Então, os grandes manipuladores da informação, o GO, como a gente conhece, como eu havia explicado no vídeo anterior, eles utilizam da informação de maneira errada para passar uma mensagem para a população. Então, é um símbolo extremamente conhecido e utilizado de uma forma incorreta. A seguir, eu vou mostrar a runa correta, a runa algiz verdadeira, que é descendente dos nórdicos, de uma forma certa, de uma forma benéfica para a população. A runa algiz utilizada de maneira correta significa proteção, ensino da divindade, conexão espiritual e o eu superior. O próximo símbolo que eu quero utilizar é um símbolo que aparece em vários clipes de músicas, inclusive em um clipe do Jonas Brothers, se eu não me engano. Ele tem uma música que simboliza muito uma escada gigante colocada como se estivesse da terra para o céu. Esse símbolo é a escada de Jacó e significa por onde os anjos subiam e desciam. É um símbolo maçônico de ascensão, o que também significa ser uma janela de Overton. O que é uma janela de Overton? É, na verdade, uma estratégia de manipulação da população. Esse símbolo também significa até onde a população está disposta a aguentar ou a suportar uma informação, mesmo ela sendo maléfica. A janela de Overton, ou janela do discurso, descreve um conjunto de ideias que a população tolera. É um grau de aceitabilidade de uma opinião na sociedade. Ela registra como a maioria das pessoas pensa em um certo momento sobre um determinado assunto. Os assuntos podem se deslocar entre um extremo absolutamente contrário para o outro, absolutamente favorável. A janela é uma faixa que concentra o que a maioria aceita. Vamos falar agora sobre a cruz, um símbolo muito utilizado pela igreja, pelas pessoas, mesmo sem elas terem esse consentimento e saberem profundamente o que ele significa. A cruz, um símbolo muito antigo e muito utilizado até pelos sumérios, tem um significado muito mais amplo do que aquele que nós apenas conhecemos com a igreja. Com certeza você já ouviu falar na expressão os 4 cantos do mundo. Significa também os 4 gradientes, terra, água, fogo e ar. Além disso, significam realidades paralelas e níveis de consciência.
A cruz significa na forma vertical os níveis de consciência e na forma horizontal, quando ela corta ao meio, os níveis de realidades paralelas. E o ponto central em que ela se cruza, aquela é você, aquela é a realidade que nós estamos hoje. O próximo símbolo que nós vamos ver hoje é a águia de Lagash. Muito conhecida e muito vista na Europa, a águia de Lagash significa o símbolo da águia de duas cabeças. Significa Roma ocidental e Roma oriental. Existe uma terceira cabeça oculta neste símbolo, que é um símbolo também muito utilizado na maçonaria depois do grau 33. Significa duas interpretações. O que eu penso sobre a águia de Lagash? Ela tem uma cabeça totalmente oculta das outras duas faces que mostram no desenho, onde normalmente existe uma coroa em cima. O que ela significa? Ela está ali mostrando que existe algo oculto, algo onde as pessoas não são capazes de enxergar, ou só quem tem a mente treinada, ou acesso a algum tipo de conhecimento que não é passado para a população, que entende que existe uma manipulação nas informações da dualidade, do inferno e do céu, ou da polarização, até mesmo da política, esquerda e direita, do bem e do mal. E quando dois ou duas pessoas fazem guerra, é porque existe uma terceira. Nesse símbolo, muito utilizado pelas grandes marcas e grandes grifes, tem uma interpretação bem peculiar, porque eles escolheram, qual foi a intenção, o que de fato significa, que são as abelhas. É um símbolo merovingio. Mas quem são eles? Eles foram uma dinastia franca que governou os francos numa região correspondente à antiga Grécia, onde está localizada atualmente a França, Bélgica e uma parte da Alemanha e Suíça. O que isso significa? Eles estão mostrando a descendência consanguínea deles. Que raça eu sou, de onde eu venho, qual é a minha consanguinidade, quais são os meus antepassados. Normalmente a Gucci utiliza muito esse símbolo. Se você perceber no sapato, nas bolsas ou nos acessórios, eles sempre colocam o símbolo da abelha ou mosca, outros insetos que contêm duas asas, mostrando sua descendência genética. Agora eu vou falar da tão temida serpente. As pessoas na antiguidade sempre tinham medo quando viam a serpente. Eu recentemente fui a Roma, ao Vaticano, e tudo quanto é interpretação sobre a serpente é algo maléfico, ou do inferno, ou luciférico. E na verdade eu tenho uma outra interpretação sobre isso. A serpente significa consciência da Terra, polarização. Quando você domina a realidade aqui na 3D, em muitas imagens significam também a energia Kundalini, que é uma energia evolucionária, com potencial criativo de todos os seres. Quando estimulamos a circulação e a manifestação dessa energia, estamos ativando a força criativa que nos habita e manifestando ela em todos os âmbitos do nosso ser, físico, emocional, mental e espiritual. O despertar da energia Kundalini é também o desenvolver uma relação mais harmoniosa e integrada com o campo mental, ampliando sua consciência, criatividade e vitalidade. O próximo símbolo é um símbolo muito comum entre os judeus. É o candelabro judeu. O candelabro judaico de 7 pontas representa os dias da semana. Representa também os planetas, segundo o que era acreditável há tempos. Significa os níveis do céu, pois para os judeus o universo é formado por 7 céus. A menorá também é um dos símbolos mais antigos da identidade judaica. Esse próximo símbolo nós vamos falar de algo muito popular e ascensão agora no cinema e na literatura e principalmente em vídeos da internet, a mitologia nórdica. A mitologia nórdica traz como principal símbolo a árvore da vida, que também é chamada de árvore do mundo, está localizada no centro do universo e é responsável por equilibrar os 9 mundos da mitologia nórdica. O próximo símbolo que eu quero trazer para vocês é da cultura egípcia, uma cultura tão rica em símbolos e é algo extremamente tradicional quando vamos ao Egito ou temos acesso a alguma informação egípcia ou buscamos até mesmo na internet, observar a chave Ankh, é a chave da vida. Os egípcios falavam que é um antigo símbolo hieroglífico egípcio utilizado na arte e na escrita egípcia para representar a palavra vida e, por extensão, um símbolo da própria vida. Era especialmente segurado nas mãos de antigas divindades egípcias ou sendo dado por elas ao faraó, para representar o seu poder de sustentar a vida ou reviver almas humanas na vida após a morte.
O que eu quero trazer hoje com todos os símbolos que eu mostrei, símbolos históricos, símbolos comuns, símbolos que fazem parte de sociedades secretas, que fazem parte de Hollywood, dos grandes filmes, da literatura, eu quero trazer esses símbolos para a nossa realidade atual e quero fazer uma conexão com eles sobre a tecnologia perdida no passado. As pessoas, as civilizações antigas, elas tinham acesso a uma informação que com o tempo foi deturbada, foi perdida, foi utilizada de uma forma ruim. E com esse símbolo, eu quero que vocês observem bem, de coração aberto, e entendam que todos os símbolos, principalmente antigos, que fazem referência à vida, que fazem referência à paranormalidade, a pós-morte, a desenvolvimento humano, eles todos se parecem muito com essa imagem que eu vou pôr agora, dos canais sinusais. O que são esses canais sinusais? O que essas civilizações, através desses desenhos, elas queriam passar? Que informação que elas tinham que nós hoje não temos ou nós perdemos e não acessamos mais. Todos esses desenhos, eles tinham por trás uma informação tecnológica que se perdeu com o tempo. Então eu quero mostrar esse desenho, quero que você observe, faça um paralelo com as outras imagens que eu mostrei agora, como o candelabro judeu, como a árvore da vida, como a chave Ankh, que era posta no nariz do faraó, com esse desenho dos canais sinusais e a glândula pineal. E afinal, o que são elas e que relação esses canais sinusais têm com a história e com esses desenhos? Canais sinusais e a glândula da pineal, esse é o grande entendimento sobre os símbolos, o que eles realmente significam e como as pessoas que entendem utilizam a informação que eles passam. Tira o misticismo como fonte da informação. A grande verdade é que tudo é mental e esse é o poder. Muitas imagens históricas falam sobre esses canais e a tecnologia mental que alguns de nossos ancestrais sabiam manusear. Além de produzir serotonina, ser um neurotransmissor responsável pelos níveis de hormônio, humor e energia, essa glândula nos auxilia na conexão metafísica entre o universo físico e espiritual. Através da energia armazenada no frontal, é possível uma interação com o campo eletromagnético da Terra, a frequência de ressonância Schumann, o qual, sincronizado periodicamente com a vibração cósmica, sendo possível captar os táquions, a energia cósmica, que se convertendo em energia taquiônica. O que eu quero dizer com tudo isso? Que as representações e os símbolos, principalmente de uma antiguidade ou de um passado onde eles acessavam ainda a tecnologia ancestral, eles têm acesso à informação e interpretação diferente do que nós temos hoje em dia. Muitos dos símbolos estão ligados à tecnologia mental e não ao misticismo e não a seitas ou religiões ou algum tipo de doutrina. Então que nós possamos buscar e acessar o conhecimento para ter acesso às informações verdadeiras, as informações corretas e para que a gente faça principalmente bom uso, porque as pessoas que têm olhos para enxergar, elas sabem do que se trata e elas conseguem utilizar essa tecnologia a seu favor. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado, que vocês consigam agora ter olhos para observar as interpretações, o que cada signo significa, que prestem atenção, façam bom proveito e desfrutem. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês sigam o canal, se inscrevam, pode me seguir nas redes sociais, eu vou deixar meu link aqui embaixo. Obrigada e até mais. Vai, 1, 2, 3 e... que nos auxilia na conexão... Opa, errei. Então vamos de novo. Que vida difícil de apresentadora, ó. Eu acho que não ficou bom, não. Direção, acho que eu posso fazer melhor. O primeiro símbolo. Acabou.